Aleluia. Louvado seja o Senhor. Existe uma grande urgência na nossa geração. Glória a Deus. Restaurando a essência feminina. Essa é a grande urgência. Quando a gente começou o louvor, a adoração, o Senhor falou assim: as pessoas estão acostumadas que eu faça algo para elas poderem adorar. Elas estão esperando acontecer algo, elas sentirem algo, para elas se entregarem. E nós, mulheres, a Bíblia fala que nós somos sensíveis. Deus nos criou com essa característica. Não espere algo para você corresponder à fidelidade do Senhor, à misericórdia dele. Amém? Eu creio que se você hoje está respirando, porque ele foi misericordioso e soprou o fôlego de vida em você, mas ele não fez isso só porque ele quer te ver viva. É porque ele acredita que você vai corresponder à urgência dessa geração. Glória a Deus. Confesso para vocês que na inauguração o Senhor me deu uma visão. E dentro dessa visão eu não entendia porque eu estava vendo aquilo. Ele só me falava assim: você está vendo? O que é que você vê? E eu falava para ele o que é que eu estava vendo. Não entendi nada. Mas aquilo mexeu profundamente comigo. Não sei quem lembra, quem esteve aqui no sábado. Eu não sabia nem como ficar em pé. Dentro disso, eu sabia que tinha algo. Deus tinha feito algo comigo naquele dia. Eu só não sabia o quê. Voltei para minha cidade, voltei para minha casa. Antes de eu ir embora, o pastor Dene falou assim: olha, quem sabe não dá para fazer uma conferência de mulheres aqui? Para com isso, Dene, que coisa. Para disso. Fingi até que eu não ouvi. Voltei para minha cidade, voltei para minha casinha. Pasme. Dias depois, semanas depois, eu estou bem na minha casa, fazendo a minha rotina de sempre. Graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de poder cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. Amém? Dentro disso, eu estou bem lá, tinha preparado o almoço. Deus começou a falar comigo. E aí esses vexames que vocês veem, né? Essas vergonhas que eu passo, não é só em culto não, gente. Eu passo lá na minha casa também. E aí eu já não sabia mais o que eu fazia.
Eu já não estava mais aguentando nem mexer a panela. Eu já fazia com tanta velocidade. Eu comecei a me tremer e meu Deus do céu. Aí eu não sabia se eu terminava de cozinhar. Eu não sabia o que eu fazia. Deus estava falando e Deus falando. Acabei de cozinhar. Arrumei a mesa, chamei meu esposo, meu filho para almoçar. E não sabia o que... Se eu comia, se eu sentava. Gente, eu não sabia. Eu estava... Sentei, comi um pouquinho e comecei só chorando. Eu chorava. Eu, minha esposa, o que é que tu tem? Eu só fazia assim. Levantei, fui pro banheiro escovar o dente. Foi ali mesmo. Ali mesmo eu caí. Ali mesmo Deus me pegou. E nesse dia, Ele me trouxe a revelação do que eu vi aqui. Então saiba que esse dia ele já foi agendado por Deus. E ele me deu uma palavra. Ele disse assim: Jaira, tudo que tu viu, a cidade de Sorocaba está arruinada. Mas eu quero edificar aquela casa. E aí ele falou: eu gostaria muito de uma conferência de mulheres naquele local. Gente, na mesma hora eu liguei desesperada para nossa pastora Ana, falando para ela. Depois que passa, eu falo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Gente, que absurdo. Como assim eu vou sair daqui? Como assim a gente vai sair daqui? Que loucura é essa? Mas Deus faz essas coisas. Amém? Então Ele aguarda que você esteja com o seu coração disposto a obedecer. Seja o que for, nas pequenas coisinhas. Amém? Glória a Deus. Comecei falando da urgência. Você tem noção disso? A nossa conferência, ela já tem título há muitos anos. Há muitos anos não, mas há algum tempo. A gente estava em uma fase, chá com palavra. A gente estava sendo afiada. Deus tinha convidado a gente para estudar as mulheres da Bíblia. E quanto que a gente aprendeu ali. E um dia, falando dessa mulher, a revelação veio. Conferência, edificando a casa de Israel. Você tem noção do que é isso? Está preparada para entrar pelaquela porta ali, ó? Restaurando a essência feminina. Que urgência. O que vocês acham? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Dentro dessa urgência eu tenho duas notícias para dar para vocês. A boa e a ruim. O que vocês acham? Por onde a gente começa? Pela ruim? É? E aí, o que vocês acham? Eu não estou ouvindo vocês, gente. Quem é a boa aí? Levanta a mão. E a ruim? Eita Deus. Infelizmente,
existe no meio da igreja um vírus que está contaminando o nosso povo. Você sabia disso? Você sabe que vírus é esse? Discórdia. A discórdia, ela chega que a gente nem percebe. Por isso essa urgência. Que talvez você está com discórdia com você mesmo. Porque aqui não é uma mensagem para... Nossa, eu pratico a discórdia com a fulana, com o ciclano. Não. É com você mesmo. É com a sua origem de criação. Abra sua Bíblia em Ruth. Só um instante. Ruth 1, 19. Glória a Deus. Diz assim: então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Ela, porém, respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor pôs contra mim o Todo-Poderoso, me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Olha que Noemi. Quem conhece a história de Ruth e Noemi? Glória a Deus. Vocês conhecem? Amém? Vocês sabem o que aconteceu com ela? Vou voltar aqui só para a gente. Você não precisa voltar, tá? Na época que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus filhos por algum tempo na terra de Moabe. O homem se chamava Elimeleque. E a sua mulher Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilom, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Olha o que aconteceu. Noemi, no tempo de fome, ela com a sua família saiu de Belém, foram para a terra de Moabe. Chegou em Moabe, a Bíblia não conta o período, mas tudo indica que eles tinham uma vida muito boa. Depois
Morreu o marido, morreu os filhos. E fala que a terra começa, ela volta a ter fome. E daí ela decide voltar para Belém. Aí ela vai até as 2 noras dela e diz assim, ó, abençoa elas, podem ir. Vocês estão abençoadas para irem. Vão. Vocês não precisam estar comigo. Eu abençoo vocês para que vocês voltem para a família de vocês, para que vocês estejam livres para casar de novo. E a Bíblia fala que aquelas mulheres começaram a chorar, desesperadas. Não vou. E ela fala, insiste, não, pode ir. Até que uma das noras fala, eu vou. Vai chorando, mas vai. Voltou para a terra dela, para os parentes. Até aí, amém, glória a Deus. Às vezes as pessoas olham para essa nora e acham que, nossa, abandonou. Noemi abençoou ela, amém. Mas Ruth diz assim, eu não vou. Não me peça mais para fazer isso. Eu vou com você. E o texto que a gente leu, Noemi está dizendo assim, ó, pensa, ela chega em Belém, parente vê. Como que a gente vê os parentes que a gente faz tempo que a gente não vê, a gente não fica feliz? Parente está vendo, amigos estão vendo, estão tudo felizes. Aí vão lá, será que é Noemi? Aí ela fala, não me chama de Noemi. Me chama de Mara. Aí é engraçado que ela fala assim, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Gente, como que a gente é, né? Não me chame de Noemi. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Agora a morte do marido, dos filhos, ela está passando dificuldade, é tudo culpa de Deus. O que vocês acham? Vocês acham que Noemi ela foi infectada por esse vírus da discórdia? Eu lendo, estudando a história de Ruth e Noemi, Deus pediu para eu voltar a estudar. E pasme, como que me edificou estudar sobre ela. E Deus falava assim, já era. E infelizmente, existe uma realidade nessa geração que estão em busca do que eu faço. Estão em busca das minhas bênçãos. E veio uma frase. Eles desejam os bônus de tudo que eu posso fazer, mas eles não querem. Eles não aceitam viver o ônus dos processos para ter as bênçãos. E daí a gente começa a fazer o quê? Uma pessoa que é infectada por esse vírus, ela simplesmente começa a criar a doutrina dela. E assim como Noemi fez, a primeira coisa que a gente faz é excluir Deus. Porque a gente precisa de criar um mundo sem Ele, porque no final de contas, Ele não foi bom o suficiente. Então eu preciso agora criar um mundo que me
eu tenha 100% de certeza que eu não vou mais me machucar. Que eu não vou mais sentir dor. Noemi ao passar pelo luto, infelizmente ela não teve sabedoria. Ela não teve maturidade para lidar com a dor da perda. Então a notícia ruim é que nós também, pela falta de maturidade, a gente não sabe lidar com a perda. A gente não sabe lidar com as dificuldades, porque afinal de contas a gente é muito bom, né? A gente não tem que passar pela dificuldade, porque a gente ora muito, né? Porque a gente está todos os dias nos cultos, porque a gente ajuda o outro, porque a gente é muito bom. Então a gente não tem que passar por dificuldade. Dificuldade é do diabo, não é de Deus. Quem acredita nisso? Tá silêncio, né? Por esse tipo de pensamento é que a gente não amadurece. A gente não amadurece emocionalmente. A nossa geração está assim. E eu não estou falando de uma geração de agora. Gente, eu nem me apresentei, né? Eu sou a Jaira. Amém. É um prazer estar aqui com você. Sou a esposa do Roberto, do presbítero, lá de Sorocaba. Perdão, lá de Florianópolis. Sou mãe da Kailane Pieta, que está aqui. E mãe de Samuel. E você, vó. Sou mãe também do Gustavo, que entrou para a família. Glória a Deus. Então, dentro disso, dentro desse pensamento, né, que não vem dessa geração agora, por isso que eu falei que não é da geração ali da minha filha, do meu filho, é da minha geração. Quem tem 40 a mais aí? Gente, só eu. Glória a Deus, aleluia. Estou falando dessa geração e da geração passada. Por exemplo, a geração da minha mãe sofreu muito. Os pais eram muito rígidos. Então sofreu. Aí adivinha como foi que ela criou os filhos? Pode tudo. Porque não pode, né? Não pode sofrer. Porque olha só. Na minha época era muito duro. Não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Agora pode. Aí como foi a minha geração? Agora a geração pós minha. Que vem aqui da minha filha. Sem consciência. Eu sempre, sem saber. Eu acredito que muito foi a misericórdia mesmo do Senhor. Eu sempre senti essa falta. Não de um zelo, porque eu acredito que os meus pais me amavam e eles não fizeram isso porque eles não me amaram. Muito pelo contrário. Mas por uma falta de sabedoria. Eles não souberam entender realmente o cuidado de você criar alguém.
criar um filho. Eu não duvido do amor deles. Mas eu sempre senti uma falta de proteção, uma falta de orientação. E quando eu engravidei da Pietra, automaticamente eu falei assim mesmo, eu não vou fazer isso com ela. Eu vou ser diferente. Olha o veneno. E aí, o que aconteceu? Quando a Pietra nasceu, eu criei automaticamente meu mundo sem Deus. Porque afinal de contas, eu não fui preparada para sofrer. E eu sofri. Então eu criei meu mundo. Deus, tu não faz parte, tu não sabe cuidar de mim. Ninguém sabe cuidar de mim. Nem tu, nem meus pais, ninguém. Só eu. E nesse mundo agora, é só meu e da minha filha. Porque agora só eu sei cuidar dela. Ninguém mais sabe. E adivinha o que aconteceu? Fui super, mega, power. Como diz o meu filho, eu fui pró. Eu super protegi ela. Ao ponto de sufocar. Ao ponto de um dia Deus dizer assim, Jaira, me oferta ela? E eu, como assim, Deus? O Beto já ofertou, Senhor. Que isso, está pedindo assim? A gente querendo, né, negociar com Deus. Ele, sim, ele me deu ela. Mas você não. Me dá ela. Gente, eu perdi meu chão naquele dia. Eu, como assim, Deus? Como te dá ela? Me dá ela. E a única garantia que eu te dou disso é que você vai sentir uma dor tão profunda, que você vai viver tanto tempo de luto. Mas você vai chorar um luto, porque você entregou ela para a vida. Mas se você quiser, você pode ficar com ela e chorar um luto para a morte. Gente, na hora, tá aqui Deus, eu não sei como vai ser, não sei, Deus, eu perdi. Como assim? Meu mundo começou a ser destruído. Porque ali eu comecei a entender que dentro desse mundinho que eu criei, eu só estava tentando proteger a minha filha de não sentir a dor que eu senti. Mas isso é inevitável. Que acontece. Dentro disso, em vez de eu ajudar ela, ensinar ela a lidar com as dores da vida, para que ela fosse madura, não. Vocês estão entendendo? Repetindo o comportamento do meu jeito. Eu vou criar do meu jeito, porque eu sei repetir o comportamento. E eu falei que eu disse que não, vai ser diferente, Deus. Vai ser diferente. Dentro disso, gente, eu me perdi completamente. Mas a notícia boa ai, Jesus, eu creio que Jesus hoje Ele vai tirar de nós a trave que está nos nossos olhos, amém? Eu creio que hoje Ele vai libertar a gente desse lugar. Ele vai tirar as escamas dos nossos olhos. Porque eu aprendi também que o pior cego é aquele que não quer ver. Então eu quero abordar aqui 3 assuntos para a gente entender. A gente vai falar sobre renúncia, fidelidade e redenção. Na história de Ruth e Noemi, eu aprendi essas 3 coisinhas. Que é poderosa.
Como eu contei aqui, né? Vocês já leram com certeza. Noemi vai lá e declara com a sua própria boca que Deus era. O que Deus era, gente, para Noemi? Vai, vou esperar vocês falarem. Ele era bom? Ele era bom? Deus era mau aos olhos de Noemi. A discórdia faz isso. A discórdia, ela contamina a nossa visão. A gente começa a enxergar as coisas tudo distorcido. Então aquele Deus que era muito bom quando prosperava a família de Noemi, de repente ele ficou mal porque ela perdeu. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo. Ela começou a julgar Deus, pegou Deus e veio cá. Eu vou te colocar no meu tribunal, vou te condenar. Tu és o culpado da minha dor. Porque afinal de contas, Noemi ficou o quê? Cega pela dor. Ela não queria sair desse lugar. Aí ela mesma declara: eu sou amarga. Quem aqui tem prazer, paciência de estar do lado de alguém assim? É bom? O que vocês acham? Uma pessoa que só vive reclamando, murmurando, que só reclama porque está com dificuldade. Que quando ela não reclama é o mimimi, né? É a vítima, né? Meu Deus. Ai, por que fizeram isso comigo? Ai, meu Deus. Quem foi fulano? Porque eu só sou assim por causa do fulano. Eu só faço o que eu faço de ruim por causa que aconteceu isso. Quem é que gosta, gente? Estudando lá em casa, a gente passando, né, por situações e não são dificuldades, são aprendizados, porque Deus está nos ensinando alguma coisa em tudo que a gente está vivendo. E a gente lá, meu marido na pressão, só que, né, a gente vai orar, né? O que vocês acham? Eu vou orar, né? Vocês acham que eu fui orar? Fui orar. Não, eu não quero lidar com isso. Ah, não aguento. Meu Deus do céu. Vai ficar reclamando. É um processo. Passa logo por ele. Não dou conta. Não dá. E fiquei dias assim, evitando. Aí Deus fala: Jaira, que tal você voltar lá, procurar suas anotações daquele tempo de mesa que você aprendeu sobre Ruth e Noemi? Vamos estudar mais um pouco? Tem umas coisinhas que eu quero te mostrar. Gente, quando eu fui lendo, que ele foi me falando, eu falei: Deus, tu sabe mesmo, tu sabe forjar em nós um caráter aprovado diante de ti. Olhando para Noemi, eu fiquei: Ruth, tu é uma bênção. Suportou a Noemi. E eu tô aqui, não querendo nem orar pelo meu marido. O que eu posso fazer diferente? Eu vou fazer diferente. Você não passa por isso, né? Só eu que passo, né? Só eu que passo isso, né, gente? Vocês não passam por isso. O marido de vocês é tudo uma bênção, né? Vocês também. Glória a Deus. Essa ministração é para mim, não é para vocês. Tá bom? Dentro disso,
vamos falar da renúncia. Glória a Deus. Lá no versículo 15, diz assim, aliás, no 15 fala assim: então Noemi aconselhou, veja a sua cunhada, isso ela falando para Ruth, tá? A cunhada tinha decidido ir embora, eu vou, tu me abençoa, glória a Deus, tchau, fui. Aí Noemi fala assim: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo e o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Vamos falar um pouquinho de renúncia? Ruth declara nitidamente seu amor por Noemi. Não somente com palavra, mas agora com atitude. O que ela declara? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Pensa para Ruth diante agora de uma circunstâncias onde ela tinha que tomar uma atitude importantíssima para a vida dela. Ou ela voltava para a terra dela, onde ela cresceu, onde ela nasceu, cresceu, ou ela ia com Noemi. E Ruth escolheu o quê? Eu vou contigo. Eu abandono tudo para ir contigo. Agora o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Isso quer dizer o quê? Eu decidi viver diferente. Eu abandono tudo para te seguir. Isso não tem a ver com a tua condição, mas isso tem a ver com o que vocês acham? Com o meu caráter. Vocês sabem de onde Noemi veio? Da terra de Moabe. A Bíblia é bem clara que lá eram outros deuses, né? Ou seja, a cultura dela era outra, completamente diferente. Adoravam outros deuses, mas ela disse: não, eu vou abandonar tudo, eu não quero mais, eu vou viver agora de acordo com o teu povo, eu vou abandonar, agora eu vou aprender uma nova cultura. Gente, que desafio. Aí a Bíblia fala que ela vai com Noemi. Ela abandona tudo e vai com Noemi. Eu quero perguntar para você: você tem coragem de abandonar tudo? Sabe o que eu aprendo aqui com Ruth? Ruth perdeu também, não perdeu? Porque agora ela fazia parte da família de Noemi. Então ela perdeu quem? O sogro, que naquela época, quando se casava, era considerado como um pai. Perdeu. Aí ela perdeu o marido, perdeu o cunhado. Então, ou seja, a circunstância dela não era diferente. Ela estava passando pela mesma dor. Mas dentro dessa dor, ela decide olhar para outro lado. Olhar para outra, lidar diferente. Bom, vai ver que Noemi falou tanto desse Deus. Eu vou confiar que Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de Ruth, de Noemi. Então eu abandono tudo isso
entrego para ti. Você tem coragem? Porque em vez de Ruth, que tinha uma cultura pagã, ela podia voltar para os outros deuses dela e se agarrar com eles. Ela decidiu abandonar. Só que ao contrário dela, Noemi começa a fazer o quê? Vou fazer da dor meu Deus. Deixa eu adorar Ele, que olha como dói. Deixa eu idolatrar a minha dor. Dói demais. Deixa eu idolatrar, né? Deixa eu idolatrar o abandono, a rejeição. Deixa eu idolatrar o abuso moral, psicológico, abuso físico, abuso sexual. Deixa eu idolatrar. Deixa eu agarrar isso, porque agora a partir daqui, esse é o meu Deus. Eu me sustento nisso aqui. E é nessa hora que você se agarra com a discórdia. Porque quando isso acontece, se abre uma lacuna na nossa alma. E ali, meu amigo, o diabo entra e faz bagunça. Porque é justamente a hora que ele está aguardando para trazer uma mentira para você. E sabe qual é? De que Deus é mau. Porque além dele plantar discórdia com você mesmo, adivinha o que começa a acontecer? Eu começo a ter discórdia com todo mundo. Porque a minha forma de enxergar agora está contaminada pela minha dor. Então eu entro em conflito com todos. Por isso que a gente começa a criar nossa doutrina, nosso mundo de proteção. E Noemi decidiu agora: não quero mais adorar a Deus. Ele não é tão bom assim. Eu vou adorar o meu Deus, a minha dor, meu luto de perder meu marido, meus filhos. Vou ficar aqui agarrada com isso. Oh, Jesus. Talvez você não sofra desse mal. Amém? Será que você sofre? Será que te contaminou esse mal? Será que você está com um problema de se olhar no espelho, de olhar para você e ver que você é maravilhosa? Porque assim, uma pessoa amarga, ela começa até a figura dela muda. Então Noemi começou a adorar a dor dela, enquanto Ruth se entregava ao Deus de Noemi. Ai, Jesus, eu abro mão de tudo para viver para ti agora. Que caráter é esse?
Uma mulher diferente, que não fazia parte do povo de Deus, com um caráter de lealdade. Ela precisou desse caráter. Ela precisou ter uma atitude dessa, porque Deus foi bom com ela. Afinal de contas, ela também perdeu. A fidelidade. Quando Ruth chegou com Noemi, ela simplesmente estava disposta a viver o que fosse preciso. Eu estou disposta a viver tudo o que for preciso para cuidar de você, Noemi, para aprender outra cultura, para fazer realmente parte do teu povo, para que eu realmente adore o teu Deus. Você está disposta a isso? Você está disposta a isso? Gente do céu, com toda essa animação. Então o que ela começa a fazer? Vocês sabem o que a Bíblia fala? Ela diz, pode deixar, fica aqui que eu vou atrás de alimento. Eu estou disposta a fazer qualquer coisa para a gente sobreviver aqui nessa terra. E ela foi. A fidelidade dela, um caráter generoso, começa a chamar atenção no meio do povo. O povo começa a falar de Ruth. Quanto que ela cuidava tão bem de Noemi. Quanto que ela se preocupava em trazer alimento para Noemi. Ruth estava todo tempo com seus ouvidos atentos aos conselhos de Noemi. Sabe o que eu acho interessante? Ruth não olha para a amargura de Noemi. Ela consegue ver além. Ela consegue olhar e dizer assim, você não é assim. Eu posso até não saber o que é, mas você não é assim. Você tem coragem de viver isso? Você consegue olhar para o olho de alguém ou olhar para uma pessoa que talvez está nesse cenário aqui? Isso não precisa ser marido, gente. Isso só precisa ser uma outra mulher. Porque deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Quando esse veneno está no nosso coração, sabe o que isso causa? Eu começo a ter inveja. Sabia disso? Eu começo a praticar fofoca. Vocês sabiam disso? Eu não suporto ver a alegria do meu irmão. E se eu ver ela também triste, eu vou falar mal dela. Porque isso é Deus pesando a mão nela. Porque ela não foi boa o suficiente. Que ó, ela é isso, ela é daquilo. Ruth não fez isso. Ruth não olhou para a amargura de Noemi. Ruth se aproximou, Ruth acolheu Noemi. Ruth cuidou de Noemi. O que vocês acham? Essa característica, essas atitudes se parecem com quem? Me diz aí. O que vocês acham? Com quem? Com quem? Com Jesus? Nossa, ela chegou um dia desse, né? Ruth chegou um dia desse.
Como era forte as características de Jesus nessa mulher. Quando a gente decide entregar a nossa vida para Cristo, viver para Ele, né? Porque é isso que a gente declara, amém? Tô aqui, eu quero viver, eu te amo, é isso que a gente declara, né? Quando a gente toma essa decisão, a gente dá um passo. Aí a gente precisa dar outro passo. E dentro desse outro passo, existe um tempo. Porque é nesse tempo que é forjado em mim, sabe o quê? A fidelidade. Porque esse passo não depende agora do meu comando, depende do comando dele. Porque eu posso dar o passo para cá, eu posso dar o passo para cá, ou eu também posso dar o passo para cá. Isso sabe o que nos mostra? Dependência. Porque agora eu entreguei para ele. Me diz, para onde tu quer que eu... Qual é o próximo passo? Para onde tu quer que eu ande? Era isso que Ruth fazia. Para onde é? Vai, fala, Noemi, o que é que eu tenho que fazer? E Noemi falava, faz isso, faz aquilo outro. Até que um dia Noemi chama ela, porque naquela época ser uma mulher solteira era perigoso. Aí Noemi chama ela e aconselha ela. Que aí a fama dela começa a ficar, né? Ela começa a ficar famosa. Aí Boaz, nossa, que mulher é essa? Que diferente. Que mulher é essa? Não porque ela era bonita, porque não foi isso que ele viu, não foi a beleza dela, mas foi o quê? O quê? Foi o caráter. E aí ele fala, ele dá uma ordem aos servos dele, cuidado, deixa ela ficar livre, cuidado com ela, protege ela. De repente um homem que nem conhecia a Ruth começou automaticamente a criar um cenário de proteção para ela, sem ela pedir, sem ela saber. E aí Noemi descobre que ele podia ser o quê? Ele podia ser o resgatador. Então ela descobre que, pelo uma lei que se tinha, ela descobre que ele podia resgatar, ele podia casar com ela. E ela fala para Ruth, Ruth, te prepara, te perfuma, vai bem cheirosa. Boaz vai estar naquele lugar assim, na eira. Quando tu vê ele bem alegre, aí tu vai lá, não deixa que ninguém te veja. Você vai lá, vai aos pés dele e fala para ele que ele pode ser o nosso resgatador. E Ruth imediatamente obedece tudo que Noemi falou. Vai lá, faz tudo direitinho. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, não é loucura? O que vocês acham? Não era loucura? Eu pensei a mesma coisa. É uma loucura isso. E aí Deus falou assim para mim, loucura para você, que está com a mente suja. Loucura para você que está com a mente suja. E aí ela foi, obedeceu Noemi, tudo do jeitinho que Noemi falou. Aí o que acontece? Boaz
Boaz declara para Ruth: mais uma vez você o quê? Demonstra um caráter leal. Porque você podia procurar outros homens mais jovens, mas você veio até mim. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando a gente está com discórdia, quando a gente está contaminado por isso, lembra que eu falei? Tudo fica distorcido. Automaticamente a sua autoimagem está distorcida, a sua identidade está distorcida, a sua origem de criação está distorcida, você nem sabe. Você nem sabe. Você nem sabe por que você foi criada, como você foi criada, quem você é. Você nem sabe. E automaticamente, quando Deus criou, em Gênesis, quando Ele criou o homem e a mulher, depois de ter criado eles, Ele disse assim: faço vocês a minha imagem e semelhança. Então, toda característica de Deus, toda habilidade de Deus está dentro do homem e da mulher, com funções diferentes. Aí quando Ele criou, depois que Ele criou, Ele fala: e tudo que eu criei foi bom. Eu vejo como bom. Mas você se olha às vezes no espelho: eu não me acho bonita, não acho legal isso, não acho legal aquilo, não acho legal aquilo outro. Aí se você não se acha legal, automaticamente aquilo que você vê em você, que você não gosta, vai ver no outro, vai dizer a mesma coisa. Você criou um padrão de beleza para você. E daí automaticamente, adivinha de quem você não vai gostar? Figura masculina. Que afinal de contas, talvez a sua dor veio por uma ótica distorcida. Talvez seja por isso que você não consegue se entregar para Deus. Que afinal de contas, você enxerga Ele com uma ótica distorcida. Então não adianta só você dizer: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, mas quando é na hora do outro passo: Deus, eu não te amo, porque quem manda em mim sou eu. Eu faço o que eu quero, eu ando para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu estou aqui. É nessa hora que eu decido quem eu quero adorar. É o Deus da minha dor ou eu abandono? Não é quando você quer Ele. Não é quando você diz: eu estou aqui, ó, me recebe, Senhor. Não é nessa hora. Sua decisão de eu te quero é no próximo passo. Que você vai abandonar toda a cultura, toda a dor, todos os deuses que você levantou aí nesse altar. Que era de Deus, e você levantou no seu coração. É nessa hora. E aí a ótica masculina também está distorcida. Quando Deus trouxe para mim: Jaira, você não tem problema com a figura masculina, porque, gente, eu era uma bênção. Eu era uma bênção. Eu não deixava ninguém falar mais alto comigo. Não, não, não. Não pode, é proibido. Sabe que isso acontece? Dentro desse processo que eu vou me contaminando por esse veneno, automaticamente no nosso corpo, tá? Porque a gente tem a mania de achar que tudo é espiritual, né? É os demônios, é isso, é aquilo outro. A gente não percebe que são as nossas
atitudes, é aquilo que a gente está correspondendo para Deus, que vai definir que tipo de vida eu quero levar. E aí, automaticamente, se eu tenho um comportamento onde eu não estou submissa a Deus, aos seus princípios, é gerado no meu corpo uma substância, um hormônio. E esse hormônio, eu aprendi com Deus, que quando eu estava amargurada, esse hormônio foi lá no topo. Sabe que hormônio é esse? Vocês sabem? Hormônio masculino. Quem sabe o que é hormônio masculino aí? Exatamente. Então agora eu era o marido, eu era o meu pai, eu era o marido. Porque afinal de contas eu não preciso. Foi isso que Noemi falou para Ruth, amargurada. Vão, eu abençoo vocês. Eu não preciso. A minha dor é o suficiente. Eu não preciso disso. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de cuidado de ninguém. Porque ninguém, se Deus não soube cuidar de mim, eu mesmo me cuido. E esse hormônio, gente, destrói a nossa origem de criação. Fomos criadas sensíveis. Ele começa a destruir o hormônio feminino em nós. Aí deixa eu contar o planinho de Satanás. Vocês estão sabendo? Não! Gente, não acredito. Vocês sabiam que isso era plano dele? Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer contaminar a igreja, a figura feminina, para gerar em nós esse hormônio masculino, onde a gente está dizendo, Deus, Jesus, eu não me submeto a ti. Eu não me submeto à figura masculina, porque eles não são bons o suficiente. Que afinal de contas, todas as experiências que eu tive com essa figura me machucou. Mas deixa eu contar outra coisa. Todo ser humano, que quando está passando por algo que ele não sabe o que fazer, por quem ele chama? Por quem? Por Deus. Por que será? Vocês sabem por quê? O pastor Dene estava cantando o quê? Fomos feitos para quê? Vocês sabem para quê vocês foram feitas? Esse silêncio é porque vocês não sabem ou porque vocês estão com vergonha? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse é outro mal que tem infectado a igreja do Senhor. A intimidação. Isso é a prova de que nós estamos infectados pela discórdia, sabia? Porque eu tenho vergonha de falar. Porque o diabo colocou a mão na minha boca. Porque aqui eu não posso falar. Mas na minha casa quem manda sou eu. Sabia disso? Vocês sabem para que vocês foram criadas? Vocês foram criadas para um único objetivo. O central de todos. Para louvor de Deus. Então, se eu estou fora desse lugar, eu estou adorando quem, gente? Quem que eu estou adorando? Deus? Aí eu tenho dificuldade de me arrumar. Eu tenho dificuldade de me olhar no espelho. Eu tenho dificuldade de cuidar do meu corpo. Porque a gente
acaba, né, sendo muito espiritual, então a gente acaba achando que tudo, quando a gente não quer ver, né? Lembra do cego? O pior cego é aquele que não quer ver. Eu não quero olhar, que eu já fiz um Deus para mim, que é a minha dor. Então eu acredito no, né, o mundo que eu criei, eu vou criar as minhas regras, eu vou criar naquilo que eu acredito. Então eu acredito que é tudo espiritual. Vai resolver na oração, vai resolver expulsar, não é nas minhas atitudes. Lembra que eu falei que a gente ia falar de 3 coisinhas? Talvez você não é Noemi. Talvez você nem sabia que você tinha isso no coração. Já eu sou cega, não estava vendo. Ou talvez você é Ruth. E não está entendendo, eu quero andar para frente, mas Deus está mandando eu andar para o lado. E não está entendendo. Obedece. Porque é isso que Ele aguarda de mim, de você. Fidelidade. Rendimento. Eu me rendo, Senhor. Conduz a minha vida. Que a Tua palavra agora seja lâmpada para os meus pés. Guia-me, Senhor, pela vereda da Tua justiça. Mas para isso, para você ser curada desse mal, o primeiro passo é o quê? Renunciar. Hoje, o Senhor te convidou aqui para uma entrega. Se levante, por favor. O que você está disposto a entregar hoje? Qual foi o Deus que você levantou no seu coração? Você consegue identificar isso? Alguém já falou para você? Alguém já falou assim mesmo? Por que você está com a cara fechada? Por que está com a cara brava? Alguém já falou isso? Por que tu fala assim? Precisa ser grossa desse jeito? Alguém já falou isso? Lembra que Ruth fez? O que Noemi está falando? Ela estava atenta. Sabe como eu consegui identificar a amargura no meu coração? Quando eu comecei a ouvir o meu marido, ouvir meus filhos. Por que a senhora vive com a cara fechada? Parece que a senhora está brava. Por que a senhora fala assim? Porque a gente vai perdendo a nossa essência. A gente vai deixando de ser carinhosa, aprazível, cuidadora, delicada. Porque afinal de contas, a nossa energia masculina é quê? Senhora macho, sim senhor, né? Eu sou forte, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda. Não, a vida não foi boa não comigo. Era o que eu falava para Pietra, gente. Não, tu não vai viver o que eu vivi. E eu determinando a vida dela. Tu não vai viver o que eu vivi. E eu vou fazer tudo o que for preciso. Em vez de eu ensinar o caminho, eu não ensinei o caminho para ela. Ela foi lá e pegou alguns atalhos. Mas glória a Deus que o Senhor encontrou ela. Assim como Ele quer encontrar você nessa noite. Você está disposta?
Você está disposta? Se você está disposta de verdade, com toda essa animação. Gente, eu fui numa igreja que ficou, na hora do louvor, animação, animação, animação. Eu disse, não acredito, Deus, que tu me trouxe para cá para ouvir isso. Acredito não. Mas se você está disposta mesmo, se você reconhece isso, ou se você deseja reconhecer isso, talvez a dor cegou você. Ela também me cegou. Ela também me cegou. Mas eu também fui encontrada. Que sabe o que eu aprendi? Quem muito é perdoada, muito é amada. Muito é amada. Se você quer, vem aqui na frente. Cadê as meninas da intercessão? Vem aqui na frente. Você não falou que queria? Se você não entregar, não der o primeiro passo de entrega para o rendimento, eu sinto muito te dizer, mas a redenção, ela não vai vir. Não é porque ela não quer, é porque você não quer. Ele quer te trazer para esse ambiente. Ele quer fazer um ambiente para você seguro, que você se sinta segura. Mas para isso, Ele vai tirar as escamas dos seus olhos. Porque eu aprendi que o rejeitado rejeita, o machucado machuca. Eu não aprendi isso sozinha. Ele me ensinou. Ele começou a mostrar para mim que a rejeição fazia eu rejeitar, que a dor fazia eu machucar, porque muito eu era amarga. E eu só encontrei cura, libertação, quando eu entreguei esse Deus que eu carregava há anos na minha vida. Que o Senhor traga a memória de vocês. Peça para Ele, feche os seus olhos e peça para Ele: Senhor, me traz a memória. Me traz a memória. Se eu negociei, Senhor, se eu negociei com o reino das trevas a minha dor, me traz a memória. Me traz a memória. Me restaura, Senhor, de dentro para fora. Eu não sou forte, Senhor. Eu não sou forte. Ele está te convidando. As meninas da intercessão, pode orar por elas, por favor. Por todas que estão aqui na frente.
Deixa eu dizer algo para vocês. O efeito desse veneno, o que ele causa em nós. Isaías 3 diz assim: diz o Senhor, por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, mulheres que não precisam, eu posso sozinha, eu consigo. Por causa dela, flertam com os olhos, desfilam com os passos curtos, fazendo tinir os enfeites nos calcanhares. O Senhor trará feridas sobre a cabeça das filhas de Sião. Tem uma consequência, amada. O Senhor as deixará sem cabelo. Naquele dia, o Senhor arrancará os seus enfeites, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites da cabeça, as tornozeleiras, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis, as argolas para o nariz, as roupas caras, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as vestes de linho, as tiras e os chales. Em vez de perfume, haverá mau cheiro. Em vez de cinto, cordas. Em vez de velos penteados, a calvície. Em vez de roupas finas, panos de saco. Em vez de beleza, cicatrizes. Ai, Jesus, os seus homens cairão à espada, os seus guerreiros morrerão no combate. Deixa eu dizer pra você, mulher, Deus não te criou pra isso. Deus não te criou pra isso. Ele quer alinhar você hoje. Ele quer restaurar a tua origem de criação. Ele quer tirar desse lugar de condenação, onde está te deixando calva, onde você está vestida com pano de saco, onde você está exalando mau cheiro.
Ele quer te resgatar desse lugar. Aonde? Aonde? A figura masculina que foi criada para te proteger, te defender, está morrendo. Ele quer te alinhar hoje. Para você tem esperança. Ele continua dizendo: naquele dia, 7 mulheres aguardarão, agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos a nossa comida, as nossas roupas. Apenas queremos ser chamada pelo seu nome. Livra-nos da nossa vergonha. Você tem coragem de dizer isso? Livra-me dessa vergonha. Eu não sabia, Senhor. Eu vivi em trevas. Revela as trevas do meu coração, Senhor. Me tira desse lugar. Responsabilizo, Senhor, a partir de agora, aquilo que eu como, aquilo que eu visto. Eu me coloco na tua dispensação, Senhor. Me livra.
Sabe qual foi a visão que eu tive aqui? Eu via feridas. Eu vi as partes íntimas de mulheres e homens, jovens, adolescentes, crianças. Eu vi a parte íntima deles. Feridas abertas. Sangrava. Tumores. Deus tem uma promessa para Sorocaba. Restituirei essa terra. E Ele quer começar por aqui. Você não precisa, mulher. Você não precisa de uma circunstância favorável para você viver de acordo com a vontade de Deus. Ele quer curar as feridas. Ele quer curar. Ele quer curar. Ramandoro barabas. Chora barabas. Herebas. Eu curo hoje. Feridas essas que causa distorção de hormônios. E você, mulher, deixa eu dizer para vocês, homens, e vocês, homens, sabe qual é a necessidade da nossa geração? Alinhamento. Mulher no seu devido lugar. Homem no seu devido lugar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jezabel só existiu porque tinha um Acabe para ela manipular. Você sabia disso? Próximo passo. É dependência. A dor vai bater de novo na sua porta, porque o diabo ele está constantemente tentando te convencer do contrário. Ela vai bater de novo na sua porta para te abraçar. Mas agora você decide. Você viu. Você não era mais cega. Como que eu faço diferente, Senhor? Me ajuda. Está doendo. Como que eu respondo? Me conduz, Senhor. Eu quero ser livre da amargura. Eu quero fazer parte do teu povo. Como, Senhor? Me batiza com a tua mentalidade. Me batiza, Senhor, com a cultura do teu reino.
Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. E o fruto da terra será orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que foram deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das filhas de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém, e o Senhor criará sobre todo o monte Sião, e sobre aqueles que reunirem ali uma nuvem durante o dia de fumaça e um clarão de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá. A glória tudo cobrirá. E será o abrigo, a sombra, o refúgio, o esconderijo contra a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você se olha e talvez não se enxerga com os padrões atuais do que é ser uma mulher feminina. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de postura, eu estou falando de consciência. Deixa eu dizer algo. Ele te recebe a si mesmo. Ele te recebe a si mesmo. Porque o que Ele mais deseja é que você enxergue que você precisa ser curada, que você precisa ser restaurada. Amém. A partir de hoje, o próximo passo é que vai determinar o nível de entrega que você quer viver a partir de hoje. E você, mulher, foi criada para edificar. Você é que constrói. Ruth foi abençoada por Boaz. Ele diz para ela, quando ela vai aos pés dele lá na eira, que ele lança sobre ela a capa. Ele diz para ela: todos dessa cidade saberão que tu és virtuosa. Eu declaro sobre vocês, mulheres de Sorocaba, saberá. Você será conhecida por todos. Uma mulher de caráter aprovado diante de Deus. Porque a virtude dele está em você. E a partir de hoje, ele ativa ela em você. Serás virtuosa. Mas a responsabilidade de edificar uma casa
é sua, para a glória de Deus. Aleluia.